Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, vamos falar sobre tomografia. Para ser mais específico, vamos falar sobre a imagem de tomografia. A imagem de tomografia, assim como a de raio-x, ela possui uma variedade de tonalidades de cinza. Ou seja, a radiação incidente é atenuada de forma diferente pelo paciente, de uma forma diferenciada. A radiação restante é medida pelos detectores. As estruturas de baixa densidade, como o pulmão, e algumas estruturas preenchidas com ar, atenuam muito pouco o feixe de radiação, enquanto algumas estruturas de alta densidade, como osso, meios de contraste, atenuam de tal forma que a imagem se torna branca ou bem clara. A imagem é composta por uma matriz, uma imagem digital, que é composta por linhas e colunas de pequenos blocos chamados pixels. Pixel é o menor elemento da imagem digital. Cada um desses pixels é uma representação bidimensional, ou seja, duas dimensões de um volume que é tridimensional. Esses volumes de tecidos tridimensionais são chamados de volume voxel ou voxels. O voxel ele possui altura, largura e profundidade. A profundidade do voxel ela é determinada pela espessura do corte, conforme a seleção na realização do exame pelo profissional. E cada voxel é representada pelo pixel. Outra coisa interessante é que se os voxels eles tiverem dimensões iguais nos três eixos, altura, largura e profundidade, que são representados pelos planos X, Y e Z, a informação desse voxel é chamado como isotrópica. Ou seja, teremos uma ótima imagem em 3D. Ou seja, explicando, os dados isotrópicos eles permitem excelentes reconstruções de imagem em 3 dimensões, com a mesma resolução espacial em todos os planos. Já as imagens que não possuem essas dimensões iguais, sendo a profundidade, largura e altura, são chamadas de anisotrópicas. Essas, por sua vez, já não são tão boas para essas determinadas reconstruções. Para cada voxel no tecido, é dado um número pelo computador, que é proporcional ao grau de atenuação de raio-x deste volume. Na tomografia, informação de tecidos diferentes geram atenuação diferentes, coletadas e processadas pelas unidades de processamentos computacionais. Vamos à escala de cinza, chamada de escala de Hounsfield. Depois dessa imagem ser processada, ela, por meio de milhares de cálculos matemáticos, existem as atenuações, chamamos de coeficiente de atenuação linear. Para cada voxel volume, então, são convertidos para tonalidades de cinza, assim como no raio-x. Uma escala numérica. E esses números são representados de tal forma que as graduações de cinza
são equivalentes a, por exemplo, água. O ponto de referência dos tomógrafos é a água, que tem o valor 0. Lembrando que entre 70% e 80% do nosso organismo é composto por água. Então, o nosso marco zero é a água. Os tomógrafos são calibrados de modo que a água tenha sempre o valor de 0. Os ossos corticais, ou seja, os ossos mais densos, têm o valor de 1000 positivo, ou de até 3000 o valor positivo. O ar, que produz uma quantidade de atenuação, pode-se dizer que insignificante, tem o valor de 1000 negativo, ou seja, ele não tem matéria. Entre esses dois extremos estão os tecidos e substâncias que possuem números diferenciados na tomografia. Então nós temos aí alguns valores. E esses valores também podem se diferenciar de fabricante para fabricante. Mas basicamente, vamos lá. Um exemplo. Osso cortical, 1000 positivo. E a aparência desta imagem será da cor branca. Músculo, 50 positivo. Aparência em tonalidade cinza. Substância branca, 45 positivo. Tonalidade cinza claro. Sangue, 20 positivo. Tonalidade cinza. Branco se houver meio de contraste nessa substância. Gordura, 100 negativo. Tonalidade cinza escuro a negro. Pulmão, 200 negativo. Aparência cinza escuro, também a negro. Ar, 1000 negativo, totalmente escuro a aparência na tomografia. Existe também na tomografia algo que chamamos de janelamento. O janelamento, nível de imagem, nós temos o WL, o Windows Level e o Windows Width, que é o WW. São recursos pós-computacionais que permitem o ajuste da escala de cinza para diferenciar certas estruturas. Então, consigo fazer o que chamamos de janelamento nas imagens. Temos também um problema que pode ser gerado na aquisição de imagens, que são materiais de alta densidade, que geram um artefato chamado artefato de strike. O que pode causar isso? Objetos metálicos, implantes, materiais de alta densidade, como obturações dentárias, projéteis, entre outros que produzem artefatos lineares de alta densidade. A presença desses materiais pode ser atenuada, em alguns casos, com feixes de alta energia entre 120 e 140 kV, embora esses artefatos não possam ser evitados em alguns aparelhos. Os aparelhos mais modernos que temos no mercado possuem a capacidade de reduzir o mínimo possível esses artefatos em imagem. Existem também materiais de alto valor atômico. São compostos que também geram esses artefatos strike, como, por exemplo, o meio de contraste bário, que é um contraste positivo, e tem alta concentração de substâncias,
e deve ser usado com critério. Outro problema que pode ocorrer na imagem de tomografia são os ruídos na imagem. Ela tem um aspecto de granulosidade na imagem, ocorre principalmente em função de utilização de feixes de baixa energia, ou quando grandes objetos ou grande dimensão do paciente seja muito grande, no caso de pacientes obesos, nestas condições deve-se aumentar a dose de exposição pelo aumento de quilovoltagem, da miliamperagem ou do tempo de exposição. Outra coisa que devemos lembrar é que na tomografia as imagens muito brancas são caracterizadas por hiperdensas. Imagens quase escuras ou pretas, hipodensas. Imagens com densidades iguais, parecidas, isodensas. Outro aspecto importante são os algoritmos de reconstrução. Na tomografia, as imagens elas podem ser reconstruídas e utilizar o que chamamos de algoritmos de reconstrução, ou seja, determinados... Pessoal, também na tomografia temos os algoritmos de reconstrução, ou seja, para que ele serve? Para evidenciar algumas estruturas no pós-processamento. Temos aqui algumas estruturas. Por exemplo, estandarte, tecidos moles em adultos, especialmente para músculos, vísceras. Bone é um tipo de algoritmo que dá ênfase ao tecido ósseo. Long, especialmente para parênquima pulmonar. Bem, pessoal, isso é tudo. Muito obrigado por nos acompanhar até o fim dessa videoaula. Espero que esse pouco de conhecimento que foi transmitido aqui, que aprendemos todo dia, possa ter sido